Continuando a aula, agora o exercício 16, o comércio que fatura R$300 mil, nós vamos fazer o cálculo agora pelo lucro presumido e em seguida pelo Simples Nacional. Vamos continuar nosso exercício então. Nós estamos aqui, né, no exercício 15, né? Ok. Para gente, o lucro presumido, apenas na nossa demonstração de resultado, esse lucro aqui, antes do imposto de renda, sobre o qual incide o imposto de renda e a contribuição social, ele não é mais calculado, mas sim presumido. E qual é a presunção de lucro do comércio? É 8%. Onde é que está isso, professor? Isso está na lei do lucro presumido, mas tem no nosso material também, como eu mostrei na videoaula precedente, né? Vamos mostrar aqui para você de novo. Está aqui, né? 8% é o lucro presumido de uma empresa que vende um produto de fabricação própria, ou seja, uma indústria, ou que vende mercadoria adquirida para revenda. Então, o lucro presumido é 8%. Vamos voltar lá, então. A gente vai presumir o lucro de 8% e, portanto, o lucro presumido será igual a 8% de quanto? De 300 mil, que é a receita da empresa, 24 mil. E, portanto, o imposto de renda e contribuição social vai ser 24 mil vezes 24%. Está aí, 5.760. E o resto, professor? O resto continua igual. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem uma tributação sobre a venda, tributo sobre venda, também de 60 mil reais, continua igual. Um crédito do IVA também continua igual, 30 mil, como foi explicado no vídeo precedente. Um tributo sobre a folha também igual, não, o regime de lucro presumido só se presume o lucro, né? Então, é de 14 mil. O que modifica é que o tributo sobre o lucro, ao invés de ser 8.640, ele vai ser 5.760. Por quê? Porque para a Receita Federal, esse comércio, o lucro dela é em torno de 24 mil. Você veja, o lucro, na verdade, dela foi 36 mil. Foi maior, né? Vamos ver qual é a margem de lucro dessa empresa? Margem de lucro dessa empresa é 36 dividido pela receita bruta, margem de lucro operacional, né? A margem operacional. Deu 12%, né? Olha, tá ali, ó. 12% exatamente, deixa eu colocar isso centralizado, né? É a margem operacional da empresa, né? Essa empresa está trabalhando com uma margem operacional de 12%. Ora, a Receita Federal presume que a margem dela é 8%. Então, é melhor ela adotar o lucro presumido, porque a Receita está presumindo um lucro mais baixo do que ela realmente está tendo. E a empresa tem esse direito, tá? Então, obviamente, que a tributação pelo lucro presumido, nesse caso dessa empresa, tem a receita bruta de 300 mil e essas realidades todas que foram ditas, né? O IVA de 25% sobre a receita, custo da mercadoria vendida de 50%, né? Então, é uma empresa que compra um produto para revender, ele compra, bota um markup de 100%, né? Compra por 100 e vende por 200, né? Porque o custo da mercadoria vendida é a metade da receita, né? Desculpa, aqui, né, 150, né, não é o custo, é o lucro, né, não é a metade, né, 1/3, adota mais até, mais do que 100%, né, eu falei errado aqui, né, é mais, né, o custo da mercadoria vendida ficou mais baixo ainda, né. Tá, continuando então, agora nós vamos para o regime do Simples Nacional. O Simples Nacional nós vamos ter que ir lá na tabela, né, como foi explicado em videoaula, deixa eu voltar aqui com vocês. O Simples Nacional funciona assim, né? Tem toda uma explicação teórica que não interessa, é um comércio, então
Então, nós temos que ver se ela tem receita que se enquadra no Simples Nacional, claro, porque é R$300 mil por ano, ela é considerada uma microempresa, até 360 mil, né? Microempresa. Tá. E aí, uma microempresa, o comércio varia de 4% a 19%. Mas quanto exatamente, professor? Você tem que abrir a lei. Não dá para, eu não sei memorizar, né? Então, vamos olhar a lei. A lei do Simples Nacional, você pode digitar assim, lei do Simples Nacional, e vai vir a lei 123 de 2006. Você clica. E lá no final dessa lei, tem as tabelas de alíquota, né? Claro que tem um monte de detalhes na legislação que, para fins didáticos aqui, não interessam. Para nós interessa qual é a alíquota que incide sobre um comércio que vende até R$300 mil ano. Então, a alíquota de comércio, né? Simples Nacional Comércio. Então, uma empresa que está, aqui aparece a faixa, né? Ficou um pouquinho cortado, né? Nós estamos, então, na segunda faixa, de 180 a 360. Então, a alíquota é de 7,30 e 5.940 é o valor a deduzir. Então, vamos anotar essas duas informações. A alíquota é 7,30%. E o a deduzir é 5.940. 5.940 é o valor a deduzir. Tá aí. Tá bom? Ok. Agora nós vamos ter que calcular a alíquota efetiva. Como é que é? A fórmula está aqui do lado, né? Mas eu vou mostrar lá no material para você. A fórmula do Simples para calcular a alíquota efetiva, você pega a receita bruta dos últimos 12 meses, multiplica pela alíquota teórica, que está lá naquela tabela que eu acabei de falar, 7,30, diminui a parcela a deduzir e depois divide pela receita bruta dos últimos 12 meses. Você é obrigado a fazer essa conta, não dá para aplicar direto percentual, porque tem faixas. E para que essa faixa, esse crescimento seja progressivo, ou seja, você não fique lutando para não mudar de faixa, não faz sentido nenhum, é que tem esse cálculo, tá? Então, uma empresa que fatura, vamos pegar aqui a tabelinha de novo, só para eu explicar, eu já expliquei isso na videoaula, mas vamos relembrar. Eu estou lá com 180 mil de receita bruta, 4% e pronto, né, de alíquota. Não, eu faturei 190 mil. Puxa, eu queria ficar nos 180 para pagar menos. Não, você não precisa se preocupar com isso. Você vai pagar até 180, 4%. O que passa de 180, ou seja, 10 mil, de 180 a 190, você paga 7,30. Por isso que tem esse parcela de deduzir. Então, você não há uma cumulatividade, uma mudança de status, tá? De todo percentual. Então, vamos lá na nossa fórmula. A fórmula está aqui. Vamos escrever para calcular essa fórmula efetiva. Nós vamos ter que pegar a receita bruta da empresa. Quanto é? 300 mil. Vou pegar lá em cima, ó. 300 mil é a receita bruta. Daí a gente multiplica pela alíquota teórica. Quanto é a alíquota teórica? Está aqui, ó, 7,30. Né? Vamos proteger isso, porque agora tem um menos aqui, menos o valor a deduzir. E tudo isso a gente vai dividir pela receita bruta. Vamos lá pegar a receita bruta de novo, 300 mil. Tá? A única coisa que a gente tem que lembrar agora de proteger de novo a soma, que senão pode ocorrer uma impropriedade, ok? 5,32. Então vejam, se a empresa faturasse até 180 mil, 180 é isso? Se a empresa faturasse até 180 mil, seria 4, mas ela faturou mais, ela está lá com 300 mil. Então, uma parte, o que passou de 180 mil, é tributada 7,30. Na hora que faz uma média ponderada, você chega num percentual de 5,32. Então, a tributação do Simples dessa empresa é apenas o valor da receita bruta vezes 5,32. Então, pega a receita bruta e multiplica por essa alíquota efetiva. E a gente chega na carga tributária de um comércio que tem um faturamento anual de 300 mil e está aqui, ó, 15 mil.
Obviamente, nesse caso, é muito mais vantagem a empresa adotar o Simples Nacional, né? Então, com essa explicação, você revisa a demonstração de resultado, entende os regimes de tributação, lembre, o valor de tributação que incide sobre o negócio nas empresas, né? O tipo de negócio, ele é relevante, o valor é relevante, e por ser relevante, é justo que num curso de administração financeira você se preocupe com essa informação, tenha uma noção. Na prática, você vai ter uma equipe de contadores, de advogados, para estudar melhor o regime, né? Se a empresa for grande, ela vai ter isso. Se a empresa for pequena, daí não, vai depender de você, administrador financeiro formado, né, na ESAG, né? E veja como é diferente, né, a carga tributária de uma empresa que fatura 300 mil por ano se ela adotar o regime de lucro real, presumido ou simples. Nessa realidade que o professor montou aqui, nesse caso concreto, tá? As empresas têm realidades diferentes e você deveria fazer essa conta para ter uma noção de qual o melhor regime de tributação para a empresa que você é administrador, né, para não cometer erros significativos. Outra coisa importante a comentar aqui é que é natural que o governo proteja uma empresa bem pequena, como essa, que fatura 300 mil por ano, é uma microempresa. Por tudo aquilo que o professor já explicou, o Simples, ele nasceu para proteger os pequenos negócios, porque eles proporcionalmente geram muito emprego e porque o governo tinha intenção de trazer a formalidade àqueles pequenos negócios, que no passado eram tudo informal, né? Não contribuiu para o INSS, para a Previdência, aí os caras chegam lá na velhice, não contribuíram, não tem aposentadoria, ficam dependendo de um serviço de prestação continuada, um SBPC, né, de benefício de prestação continuada, que deu uma assistência do governo, e isso não é desejado. Então o governo trouxe. E também é natural perceber que quanto mais a empresa cresce, né, em termos de faturamento, o sistema joga a empresa para fora. Isso é esperado, né? Então a empresa vai ficando grande e daí o sistema tributário diferenciado, ele passa a não ser tão vantajoso assim para a empresa. Por isso é que você tem que fazer esse cálculo, tá? O próximo exercício, nós vamos ver um caso de uma indústria, uma pequena indústria, né? Não é uma grande indústria, porque a gente vai calcular pelo Simples também, então ela está enquadrada ali nos limites do Simples Nacional. E aí tem outros elementos, porque aí tem custo, tem despesa, tem folha de pagamento nos custos, tem folha de pagamento nas despesas, então a gente vai ter que construir uma demonstração de resultado considerando essas situações, tá bom? Então, até o próximo vídeo.